Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, o podcast do Projeto Ecoar. Depois de quase 3 anos de inatividade, eu, Caio Sawaia, volto aqui para apresentar um programa muito especial para a gente recomeçar com o pé direito com o meu querido Juan Silva. Tudo certo, Juan? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo certo, obrigado. O convite até que enfim aconteceu. Tô aqui, já tá vindo já de um tempo. Esses 3 anos aí, né? E tamo junto, vamos lá, cara. Vambora. Juan, que é instrutor do Núcleo Naylor, né? Nesse período de inatividade que a gente teve, ele galgou bastante, você cresceu bastante dentro do projeto, né? Você começou em que ano mesmo no Ecoar? 2022. 2022, então 4 anos já de projeto. 4 anos já. 4 anos de projeto, então você cresceu muito e além do mais, nas pautas que a gente vai entrar aqui, aconteceu muita parada na tua vida, né? Projeto muito importante assim na minha vida, desde 2022, quando a gente entrou, até hoje em dia, o impacto é muito direto, muito direto. Pô, maravilha, cara. Ó, antes da gente começar as perguntas, eu tenho uma leva de perguntas separadas aqui, vamos só falar rapidinho o que é o Ecoar, porque como a gente está um tempo parado, né? Agora a gente está aqui no canal do Sou Leal Podcast, a gente tem que contar um pouquinho pro pessoal o que é o projeto. Bom, o Ecoar nada mais é do que uma rede esportiva comunitária que entrega aulas em todo o estado do Rio de Janeiro de forma 100% gratuita. Mas como que acontece de forma 100% gratuita? Através de uma emenda parlamentar do cara com o nome estampado aqui na nossa parede, o deputado federal Hugo Leal. Um grande incentivador do esporte e também um grande incentivador desse podcast. Se não fosse por ele, a gente não estava aqui não, cara, hoje. Voltar depois desse tempo foi difícil. E o Hugo incentivou, bateu na tecla e graças a ele estamos de volta aqui com os nossos programas. Beleza? Bom, Juan, vamos começar, cara. Você é cria do Naylor, cara? Naylor, para quem não sabe, é uma comunidade em Petrópolis, acho que eu já falei, mas enfim, é bom sempre ressaltar. Tu começou a tua vida lá, como é que é? Cara, assim, desde que nasci, desde que eu me entendo por gente, como diz minha mãe, sou cria do Naylor, a comunidade que tem todo o meu coração, assim. Minha vida inteira foi lá, ali que eu me eduquei. Eu costumo falar que naquelas ruas ali eu aprendi muito coisa que diploma nenhum te dá, né? Então, sou cria do Naylor, sim, adoro aquela comunidade. E é maravilhoso, assim, tipo, o Naylor é uma comunidade em Petrópolis, acaba que às vezes Petrópolis o pessoal olha muito Cidade Imperial, né? Pô, não, vou te falar, a primeira vez que eu fui é porque o Ecoar na minha vida é um negócio assim, que me desbravou vários lugares, assim, né? Quando eu fui pra Petrópolis a primeira vez, a parada é Quitandinha, Rua Tereza, né? Cara, pra quem vai pra lá, assim, pô, quando falaram de Naylor, Chapaquato, essas coisas, cara, que lugar? Taquara, quando eles falam Taquara, Taquara é em outro canto, Carangola, Então você fica tipo, caramba, como assim, cara? Que lugares são esses? Eu acho que a galera fica muito apegado ao centro histórico, a pontos turísticos, e as comunidades de Petrópolis, elas acabam que elas estão começando a ter identidade com coisas como, por exemplo, o Ecoar, projetos que chegam ali para dar essa identidade, porque eu lembro que fui fazer parte de um certo grupo, e aí eu fui falar de uma comunidade e tal, que não era nem a minha, eu fui falar da comunidade de Independência, falei de uma realidade, aí um amigo aqui do Rio falou assim, mas Petrópolis não tem favela, então Petrópolis não tem vulnerabilidade assim. É esse tipo de visão. Aí eu mesmo, falei, cara, assim, eu acho que a visão que a gente está quebrando com o tempo, estou sentindo isso, que tem melhorado, mas é muito bom, assim, o Naylor tem identidade, o Carangola tem identidade, e quando olham assim, falam, Petrópolis não é só um museu rosa, um palácio de cristal bonitinho, tem muito mais ali para dentro. É importante pra caramba ter esse tipo de visibilidade mesmo, até para as pessoas que moram nesses lugares serem atendidas, né? Claro, com certeza. E, cara, como é que o esporte entrou na tua vida, né? A gente trabalha com esporte, uma rede comunitária esportiva, né? Como foi dito. Então, a gente precisa saber isso. Você começou no jiu-jitsu, no judô, ou já teve outra parada antes? Então, eu comecei no judô, num projeto, cara, um projeto que eu sempre falo dele, é um projeto que tem o meu coração total, que é a ONG Sal para a Terra, que fica lá no Retiro, é na entrada da comunidade do Naylor, e aí o Sal para a Terra é no asfalto, mas tem a comunidade do Vale dos Esquilos, o Alemão, o Morro da Cocada, o Morro do Naylor ali e tal, e aí eles atendem essas crianças. Então eu comecei ali com 6 para 7 anos de idade, e aí o meu irmão, que a gente vai falar dele mais pra frente aí, ele fazia parte desse projeto e ele era judoca, ele treinava judô. E aí eu comecei a treinar porque eu queria ser melhor do que o meu irmão. Aquela rivalidade competitividade super de mulher, saudável, de família, né? E aí eu queria ser melhor do que o meu irmão, eu comecei a treinar. E aí eu entrei no judô, aí me apaixonei, assim, tipo... Acho que na primeira aula eu me apaixonei. Eu não me lembro de não gostar. Eu lembro que na primeira aula eu me apaixonei pelo judô,
a disciplina, eu lembro que eu queria ter um kimono. Eu queria colocar um kimono, assim, tipo... Eu olhei assim, não tinha um kimono ainda, a primeira aula, eu olhei aquilo e falei, caraca, eu quero ter um kimono, eu quero usar um kimono, que maneiro, e pô, faixa. E aí, eu lembro que eu olhei o professor assim, eu falei, esse cara, todo mundo respeita ele. E eu era meio indisciplinado, não gostava de escutar muito ninguém, não. Aí eu falei, todo mundo tem que respeitar esse cara, que chato. Falei, gostei do negócio de treinar luta, mas tem que respeitar um cara. mais pela briga, né? Eu queria... E aí eu lembro que eu fiz a minha primeira aula e eu não lutei, não fiz nenhuma luta, porque você está começando, né? E aí eu lembro que foi frustrante de cara, assim. E aí depois eu migrei pro jiu-jitsu com, sei lá, 1 ano, 2 de judô. Tinha um projeto na comunidade, migrei pro jiu-jitsu, aí depois eu fiz um monte de esporte, mas os judô e jiu-jitsu ficaram no meu coração, né? Assim... Até hoje 100% meu coração é do judô e do jiu-jitsu ali, nessa divisão ali, um pouquinho para cada um. E essa migração assim, entre esses dois esportes é uma coisa comum, né? Todo mundo do judô tenta um pouquinho de jiu-jitsu e vice-versa, né? Cara, o jiu-jitsu, ele, assim, pouca gente conta a história do jiu-jitsu como um todo, né? Pouca gente fala da história do jiu-jitsu como um todo. Mas o jiu-jitsu, ele veio partindo ali do judô também. O judô também é uma parte do jiu-jitsu. Sim. E aí, então, são 2 artes marciais que quando você olha, elas se completam. Faz todo sentido o judoca treinar jiu-jitsu. A queda e o chão. Exato. Um atleta fica mais completo se ele faz os dois. Então, e se historicamente elas se unem, né? Porque hoje, no futuro, a gente cria essa divisão. E existe muito, tá? Apesar de muitos atletas dividirem isso, existe muito atleta de jiu-jitsu que tem certo... não vou treinar judô, não. Judô não é pra mim. Judô enfim, quase cria um preconceito, um certo preconceito. E o atleta de judô, muitos também têm um preconceito com jiu-jitsu. Que fala, jiu-jitsu é bagunça, por conta das muitas federações e tal. E, inclusive, eu lembro que um ponto importante nessa... quando eu fui migrando do judô pro jiu-jitsu, eu lembro que eu fiquei revoltado na minha primeira aula de jiu-jitsu, porque a galera não sabia amarrar faixa, e a galera graduada. E no judô, tu tem que aprender primeiro a arrumar seu kimono, a fazer um rolamento. E quando a galera não amarrava faixa, o cara faixa roxa, lembra? Faixa marrom, com a faixa amarrada errada, cara, aquilo me incomodava. E um menino de 9 anos de idade, assim, eu, que bagunça que é aquilo e tal. Os caras abriam kimono no tatame de qualquer forma. Que o jiu-jitsu, ele tem uma cultura que ela tá sendo quebrada, tá sendo reconstruída, eu diria assim. E era muito essa bagunça de... Né, eu também tive esse preconceito por um momento, mas hoje em dia, passando pelas 2 artes, eu sei que as 2 têm seus valores e elas se conectam, assim, sim, eu diria isso, que tem essa conexão das 2 artes. Cara, eu me identifico bastante com esse assunto aí que você falou da faixa, porque eu pratico taekwondo, tô um tempo parado, mas pretendo voltar. E às vezes passa ali, tem uma molecada me vendo, cara, eu fiquei 10 anos parado, na verdade. Comecei novo, fiquei parado, e aí quando eu voltei eu tinha uma dificuldade enorme. Eu já graduado tinha dificuldade enorme de fazer o nó na faixa de novo, de arrumar a faixa. E, cara, eu tomava um esporro o tempo todo da molecada. Pô, tu não sabe, tu faixa azul aí, não sabe fazer o nó na faixa. Ficava com a vergonha na cara. Eu falei, pô, moleque, tem razão, né? E é uma parada que realmente é importante, né, cara? Principalmente no judô, como você falou. Sim, a disciplina é um pouco mais puxada. Sim, sim. Cara, e quando você, nesse período aí que você começou, ao longo do tempo ali, quando é que você percebeu que você queria viver disso? Você queria tomar isso como um método de vida? Essa pergunta é muito boa. Porque eu lembro que quando eu olhei aquele professor, né, e tal, primeira coisa, eu queria ser respeitado igual a ele. Foi o primeiro ponto. Eu sou o filho número 4 de uma família que minha mãe tem 11 filhos. Sim. Então, a gente quer uma identidade, a gente quer ser alguém. E quando eu olhei que o professor de judô e o professor de jiu-jitsu, ele era alguém, ele tinha uma identidade, foi o primeiro ponto. Eu queria ter uma identidade e eu achei isso um caminho para mim. E aí, cara, eu acho que quando eu decidi que eu queria isso pra minha vida, foi quando eu olhei o impacto que ela estava fazendo na minha vida. O quanto que o menino indisciplinado começou a ser disciplinado, o quanto que o menino que entrou para poder brigar com o irmão, ser melhor do que o irmão, estava com uma outra cabeça. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, é muito mais bonito do que parecia. E quando eu olhei uns caras assim da minha comunidade, o Alex Malheiros, Bruninho Barbosa, esses caras eu sempre gosto de citar eles, que eles são referências para mim, saindo do país com jiu-jitsu. Eu olhava esses caras dando aula e tal, eu peguei, olhei assim e falei, cara, eu tenho um caminho ali. Existe uma saída
Porque, assim, acho que a grande realidade é essa, né? O jovem de comunidade, tudo que ele quer é furar a bolha. Só que ele nunca sabe como. Sim. A gente vive numa bolha que a gente quer estourar. Uhum. Não é como se a gente não quisesse. Então, a gente quer estourar essa bolha. Então, eu diria que eu decidi virar professor de artes marciais quando eu descobri que isso era o meu alfinete para furar essa bolha. Então, eu vi esse caminho como um caminho possível. E aí, eu já era apaixonado pela arte marcial. Eu falei, eu vou juntar, então, o meu futuro... Tipo assim, eu vou poder viver do que eu amo e ganhar por isso. Eu vou ser reconhecido por isso. Sim. Eu posso ser um professor conhecido dentro da minha comunidade, que no início eu não tinha nem tanta visão, dimensão nem do que está acontecendo na minha vida hoje. Então, eu pensava em dar aula pelo bairro, em ter uma academia só no bairro ali e tal. E foi assim, eu escolhi que isso era o que eu queria para minha vida. Quando eu decidi que o jiu-jitsu, o judô ia me dar uma identidade. Eu diria que é isso. Cara, que legal. E assim, como foi esse processo de se tornar professor? Assim, o ponto que você falou, cara, vou virar professor. Como é que foi isso? Cara, eu sempre gostei de ajudar o professor, né? Eu sempre tive essa parada de gostar de estar junto, amarrar a faixa do menos graduado quando eu comecei a ser graduado. Chegava perto de exame de faixa, eu gostava de chegar mais cedo com a galera e treinar o que a gente tinha que treinar pro exame e tal. E aí eu me apaixonei pela arte de ensinar. Porque, cara, assim, uma coisa que nem todo mundo gosta de escutar. Mas é uma grande realidade. Nem todo lutador é um bom professor. Sim. Entendeu? Então, quando eu comecei a entender que para eu ser um bom professor eu tinha que estar estudando isso, entendendo aquilo, eu comecei a ir numa academia, ir na outra, olhar como esse cara ensina, olhar como aquele cara ensina, e eu fiquei apaixonado pela quantidade de maneiras que tem de você ensinar. Vou dar um exemplo, o armlock, que é um golpe tradicional do jiu-jitsu. Se você olhar, botar 10 professores numa sala e pedir para os 10 ensinar, o conceito pode ser o mesmo, mas a maneira, a didática é muito diferente. Então, foi quando eu escolhi, cara, assim, quando eu pensei que eu queria ter a minha didática, o meu jeito de ensinar, quando eu vi professores que eu não me agradaram, assim, a maneira que eles conduziram, e aí eu falei, pô, eu quero conduzir isso um pouco melhor. Eu acho que eu consigo atender o menino que foi excluído na aula desse professor. Sim. E aí eu fui me apaixonando pela parada, assim, e aí eu ajudava os meus amigos, e aí eles falavam assim, pô, cara, tu me salvou, eu não estava conseguindo aprender essa técnica. E aí eu vi que eu tinha um jeito pra parada, e aí foi sendo natural, assim, a vida inteira. Teve um momento que eu quis pular fora, minha mente pedia, assim, meu coração pedia, só que eu sentia, assim, eu escutava muito, tipo, cara, olha, viver do esporte é difícil, viver da luta é difícil. Aí por um momento ali da adolescência eu comecei a querer pular fora, mas quando é teu propósito não tem jeito, te guia, o mundo te guia para viver daquilo. Sim, cara. Eu acho essa pergunta importante de considerar, de você se tornar professor, você ter essa paixão, querer ser professor desde novo, porque, cara, assim, uma visão, ainda mais de quem acompanha assim, o projeto, né? Eu não sou do mundo 100% das artes marciais, mas a gente olha muito mais, tipo, o moleque, o garoto, pô, quero ser um competidor, quero estar num campeonato, ganhar alguma coisa, e às vezes você não olha para esse lado do professor, essa aula, essa parte didática, né? Então você ter desde novo um negócio, uma ideia assim, é uma parada muito maneira, e que bom que você conseguiu e cada dia mais segue tendo sucesso, né, Juan? Cara, e aí você provavelmente abriu o seu centro de treinamento, né? Eu queria que você contasse essa história, que é uma parte importante, porque ele tem um significado muito especial para você. Você contou aí já brevemente do seu irmão e, enfim, conta essa história aí pra gente, por favor. Então, cara, por um momento assim da minha vida, foi difícil falar disso. Hoje eu falo com o coração bem leve, bem tranquilo. O meu irmão, cara, ele foi a parte essencial, a peça essencial disso. O que acontece? A gente morava no Neylor, para quem é de Petrópolis vai conseguir ter essa dimensão do que eu tô falando. A gente morava no Neylor, a vida inteira ali, e o Sal para a Terra parou de ter judô. A gente ficou um tempo sem professor de judô. Projeto social, ter voluntário é difícil, né? E aí, daqui a pouco a gente fala também um pouco sobre essa importância. Porque, cara, ser um voluntário em um projeto social, eu já fui muitos anos, sou voluntário de projeto social, sei a dificuldade que é. Então, quando começou a faltar professor de judô pra gente, a gente gostava muito, a gente começou a caminhar do Neylor até a Mozela, que é, tipo assim, 2 bairros bem distantes, assim, talvez uns 7 km.
andando. Caramba, 7 indo, treinando, e 7 voltando. É. Então, Falta assim, 14, gente. e é isso aí. E 2 garotos. O meu irmão, na época, devia ter uns 14 anos, eu devia ter uns 10 ali. Então, era muito pra minha idade. E a gente treinava lá numa escola, que tinha um projeto social à noite. E aí, depois, essa escola a gente parou de frequentar, porque começou a época de chuva em Petrópolis, e aí a gente não conseguia passagem de ônibus, não tinha condição de pegar os ônibus, e enfim, e a gente conversando uma das vezes, eu lembro que ele falou assim comigo, pô, a gente tinha que saber fazer o quê? Chegar na faixa preta e ter um trabalho nosso aqui, para quem tá aqui dentro, treinar, porque os nossos amigos não queriam andar isso tudo. Sim, e a gente queria treinar com eles. Já era o aquecimento do aquecimento. E a gente chegava morto. Eu lembro que tinha vez que a gente chegava lá, não conseguia treinar. Uhum. Sentava, tipo, morto. Cansado. E aí foi bem difícil, assim, essa época. E aí meu irmão, ele foi para uma academia, para uma instituição, e eu continuei, o Sal para a Terra voltou a ter aula. Uhum. E aí a gente meio que tomou caminhos diferentes na luta. Ele era de uma equipe, eu era de outra. E aí eu lembro que ele falou com o professor dele, falou, olha, vamos botar aqui para ter aula e tal. Armaram um tatame, aí colocaram num chão de um quintal, assim, meia dúzia de folha. Aí eu treinava de dia no Sal para a Terra, à noite eu ia lá, treinava com eles. Só que meu irmão, ele queria ir para o MMA. O sonho da vida dele era para o MMA. E em 2016 a gente teve, né, uma surpresa terrível, que foi a perda do meu irmão. Ele teve uma bactéria, e essa bactéria entrou numa lesão muscular que ele teve de treino. Caramba. Enfim, foi de segunda até domingo que isso aconteceu. Ele se lesionou na segunda, descobriu a bactéria na quinta e faleceu no domingo. Nossa. Foi muito rápido, muito rápido. Muito abrupto, né? Demais, cara, assim, e aquilo no momento da minha vida que eu estava em transição do ensino fundamental para o médio, saindo do Sal para a Terra, então eu já estava começando Você tinha 15 anos, né? Tinha 15 anos. Muito novo, né? E aí novo a minha pra cabeça não estava conseguindo assimilar aquilo. Eu lembro que eu joguei medalha fora, eu rasguei kimono, falei que não subia em tatame mais. Só que quando eu olhei aquilo, e aí minha mãe, que era quem eu imaginei que ia estar mais fraca nesse momento, virou e falou assim comigo e com o antigo professor do meu irmão, falou assim, olha só, vocês vão abandonar, porque o meu filho, ele morreu. Fisicamente, sim, mas ele só vai estar morto de verdade se vocês enterrarem junto com aquele caixão o sonho dele. Quando a minha mãe falou aquilo, eu lembro que eu tive um impacto, tipo, como se fosse um soco no peito, assim, tipo, chegou a doer fisicamente. E aí eu falei, cara, é verdade, meu irmão só morre se eu deixar. E ali, aquilo foi absurdo. Eu falei, cara, então eu carrego a responsabilidade de manter meu irmão vivo. E aí eu falei com o meu antigo professor, abri mão da antiga academia que eu estava para caminhar na academia que o meu irmão fazia parte, para a gente montar esse projeto, e que ele já acontecia de forma... de qualquer forma, assim, né? Tipo, hoje tem aula, hoje não tem, amanhã tem aula, amanhã não tem. Enfim, era de qualquer forma, não tinha um padrão que o meu irmão seguia até por conta da rotina de treino dele para ser profissional. E aí a gente criou um padrão, começou, e aí foi pro quintal da casa da minha avó. Caramba. Depois foi para a sala de um aluno, depois para o quintal de um outro aluno, e onde a gente estava conseguindo adaptar o treino foi indo, até que em 2020 o nosso sonho foi realizado, que foi abrir o nosso espaço, que a gente, na verdade, o nosso CT, que a gente prometeu não chamar de espaço mais, que agora a gente tem uma identidade. Centro de treinamento. Nosso centro de treinamento, Ryan Silva, em homenagem ao meu irmão. E a gente inaugurou ele no dia 12 de julho, que era o aniversário do meu irmão. Caraca, cara. Então, o meu irmão não só segue vivo, como a gente segue comemorando o aniversário dele. Então, o projeto, que era um propósito meu e dele, que era uma realidade talvez distante, hoje ele existe. Hoje ele ajuda quase 100 crianças regulares e mais de 100 crianças de formas indiretas. Então, hoje o projeto ele tem esse significado para mim, que é o propósito da vida do meu irmão junto com o propósito da minha vida. Então, eu consegui unir os nossos sonhos e hoje eu consigo ver isso ser uma realidade, sabe? Assim, o que parecia sonho de 2 moleques andando a pé para poder treinar de graça porque não tinha condição de pagar, virou uma realidade alcançável para dezenas de crianças treinarem e seguir esse sonho, sabe? Assim, essa realidade, ela me conforta muito em saber que a gente venceu, a gente conseguiu juntos. Mesmo que em um momento da caminhada Deus escolheu levar ele
o nosso propósito, ele só é possível porque os dois sonharam e todos os outros que fizeram parte dessa caminhada, o Claudinho, a minha mãe, as minhas irmãs, enfim, todos que fizeram parte disso. E, cara, assim, é muito bom, assim, sabe, falar vitória, com o coração né, leve, assim. Eu acho que eu participei de dezenas, talvez mais de uma centena de competições na minha vida, mas essa foi a minha melhor medalha. Que legal, assim, cara. Minha maior vitória no esporte foi ter conquistado o nosso projeto, tá? Cara, essa conquista, da forma que você fala, é muito legal, porque além do seu irmão, você cita a sua família, né, cara? Você tem a sua mãe te dando força. Mãe é um negócio incrível, né, cara? Quando a gente acha que ela vai estar fraca junto com a gente, ela vai lá, abraça, agarra e te põe pra cima de jeito impressionante. Aliás, beijo, mãe, vou mandar um beijo pra mim. Se quiser mandar um beijo pra você, fica à vontade. Dona Roberta, beijão, ó, te amo, tô com saudade, essa semana eu tô aí. Você tem suas irmãs também que você citou que estavam te ajudando, então, cara, é um negócio muito legal mesmo. Parabéns pela sua conquista, porque isso, como a gente tá junto nessa. Não é qualquer um que consegue, cara. Bom, e como é que foi que o Ecoar chegou lá no projeto, na sua vida também? Olha, eu vou começar com preconceito, tá? Eu vou começar com preconceito. Por favor, não, é normal. Cara, quando... Até por conta do que você já falou, das suas experiências aí de desorganização, o projeto vem e vai, tem hora que eu tenho que ir para outro canto fazer, eu acho completamente compreensível. Quando a gente começou isso, é delicado porque muita gente tentou usar da história, né? Sim, com certeza. Eu escutava a história da gente assim, nossa, cara, já teve vereador de chorar, tá? Cara... Fingir que se vou ajudar vocês. Né? Eleição acaba, some. E aí, eu lembro quando chegou o projeto lá, chegou a ideia do projeto, inclusive um abraço pro Rômulo. Rômulo, ó, tamo junto, cara. Ele chegou lá pra falar do projeto e tal. E aí, eu lembro que eu ri assim. Aí eu falei, vocês sabem, né? Isso aí vai durar 6 meses. Eu falei, 6 meses. Falei, esse projeto vai durar 6 meses. Eu não conhecia o deputado como pessoa, tá? Isso agora, hoje eu conheço o deputado como pessoa e é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, fora política, fora o meu voto, fora qualquer coisa. A pessoa, o CPF, sabe? Então eu não conhecia, então eu falei assim, esse cara vai vir de gravata, vai tocar na nossa mão, vai falar que a nossa história é bonita, vai ajudar a gente por 6 meses e depois ele vai sumir como todos os outros. Vai mandar falei, um abraço. Então, às vezes nem o abraço vai mandar. Então, sabe o que a gente tem que fazer agora? Eu falei com eles, a gente tem que pegar, abraçar o projeto e arriscar, porque a gente não tinha nada. A gente tirar proveito do tempo que vocês teriam. Exato. Né? A gente tinha um ano e pouquinho, ou 2 anos de centro de treinamento. A gente tinha pouco tatame, não tinha quase nenhum kimono. Então, quando falaram assim, a gente vai dar um tatame, um kimono, a gente já tinha que abraçar aquilo. Porque, não porque a gente estava se vendendo, mas porque a gente queria uma esperança de ajudar as crianças. E a gente, financeiramente falando, não podia. E aí, o projeto chegou ali, e aí no início a gente muito desconfiado e tal. E aí eu lembro que quando eu conheci você, o seu pai e o deputado, eu lembro até hoje, foi quando eu senti muita verdade. Tipo assim, muita verdade. Que vocês tocaram na nossa mão, e aí vocês foram falando do Johnson, das histórias ali e tal. E aí chegou assim na minha cabeça assim, tipo, cara, esses caras não estão falando por falar, porque eu já tinha vivido tanta experiência na minha vida inteira, em comunidade, que quando eu olhei aquilo eu falei, cara, que interessante, os caras estão falando como amigo e não como político. Aquilo já me deixou menos desconfiado. Fechou o primeiro ano, eu já tava... Você entrou em 22, né? Entrei em 22. Foi de eleição, né, cara? Fechou o primeiro ano, o deputado já estava eleito. Eu falei... aí você já foi escaldado de novo. Acabou Ecoar, com certeza. Por mais que eu gostei da galera, olha, galera, gente boa demais. Agora eles estão eleitos. Eles vão estar daqui a 4 anos. Cara, quando chamou para renovação, eu falei... Renovação de projeto do governo? Falei, isso existe? Eu achei que era uma lenda urbana, tá ligado? Tipo, falei, renovação de projeto social, pelo amor de Deus, cara. E, cara, 4 anos. Então, assim... Passaram-se 4 anos no final das contas. Passaram-se 4 anos, né? Realmente, e não saíram. Eu acho que eu tava conversando um pouco disso numa reunião com as mães, né? E aí, teve uma mãe que virou e falou assim, esse Ecoar é aquele projeto que entrou lá atrás? Aí eu falei, é aquele projeto. Eles voltaram? Eu falei, que isso, cara?
Eles nunca saíram. Aí ela... Aí eu falei, pô, lembra aquela viagem que a gente fez com as crianças pro Rio? Lembra daquela competição que a gente participou, que eu falei que um amigo político me ajudou, eu expliquei, tal. Aí ela, é verdade, é o mesmo? Eu achei que tinham sido vários projetinhos que apareceram no período. Olha só, a galera não tá, a cabeça da galera não tá formada, assim, preparada para receber um projeto que realmente fica. Não tá acostumado, cara, assim, loucura. E eu também não estava, assim, eu confesso que eu tô muito confortável, assim, com isso, né? É engraçado de se sentir realmente abraçado por uma parada. Eu acho que hoje o nosso projeto ele tem um tatame de ponta a ponta. É isso que eu ia te perguntar, como é que é o impacto nesses 4 anos, a diferença que você tem do antes e do depois, né? A gente tinha 12 placas de 1 por 1, cheia de buraco, que é o que a gente tinha conseguido. E aí, hoje a gente tem 50 placas. Nosso CT, ele é de ponta a ponta de tatame, com proteções de pilastra, feitas com tatame que a gente recebeu do Ecoar. A gente tem, as nossas crianças, 95% tem o kimono, os 5% é que vem entrando. E, assim, a gente participou de eventos, a gente participou de competições, a gente teve a nossa ajuda dos professores, que ajuda a manter a gente como pessoa, porque a gente é voluntário, mas se a gente não tiver uma ajuda, a gente fica difícil conseguir conciliar o tempo e tudo mais. E, cara, a gente tem uma estrutura, sabe? A gente consegue hoje, debaixo de chuva ou não, ter nossas aulas. Dentro de qualquer circunstância, o nosso tatame é um bom tatame. Ele foi renovado em... Eu lembro que 23 a gente estava com umas placas meio que já ruins, assim, e a gente recebeu na virada de 23 para 24, a gente recebeu mais placas, a gente conseguiu fazer essa troca, e aí a gente ajudou num outro projeto social com aquelas placas e mais um pouco, para eles também ter. E, cara, assim, o impacto, ele é tão grande que ele é como se fosse assim, ele não só cai e ajuda aqui, né? Ele espalha. Porque eu acho que a ajuda é isso, né? Como se fosse ligar uma torneira, assim, né? Ela vai espalhando, ela não vai ficar só naquele lugar. Ela vai espalhando, assim, e o impacto é esse, cara. A gente tem um projeto que olha pra gente e a gente tem um impacto direto em estrutura, que todo projeto social sonha. E o que eu acho muito maneiro é que o Projeto Ecoar, ele não é um projeto que ele... Assim, vou dizer assim, o Projeto Ecoar não é um projeto que ele pega para construir uma coisa. Não, ele pega quem tem vontade, quem tem um projeto, e ele realmente estrutura o que existe. Ele não cria. A gente tenta se embasar na história que já existe. Exato, né? Cara. E assim, eu vendo assim, dentro do mundo político, dentro do mundo social, assim, que eu vivo muito isso, eu vejo que isso, as pessoas não têm dimensão do quanto isso é muito mais efetivo. É muito mais efetivo. A arte marcial, antes dela entrar com a técnica, ela entra com respeito. A primeira técnica ensinada no jiu-jitsu é o respeito. Então, pensa só, quando você estrutura um projeto social dentro de uma comunidade, você está estruturando a quantidade de criança que vai respeitar o mais velho, a quantidade de criança... A parte de educação, que vai, a educação, cara, tudo isso vai linkando com aquele projeto social. Então, tu acreditar no que já existe e tu estruturar aquilo, cara, é essencial demais, cara. É muito essencial. Então, quando eu vi isso também, conhecendo os outros professores, né, que já eram professores de projeto social também, e o Ecoar foi ajudando, eu falei, caraca, é verdade. Não é só a minha história que foi assim, é deles também. Eles já tinham um projeto, eles já tinham a vontade e não tinham estrutura. E aí a estrutura entrou e aí fez essa mudança gigantesca. Vou falar brevemente de um cara que a gente já convidou em outra entrevista, que é o Adriano Botelho, lá de Santa Marta, que ele falou as seguintes aspas: vocês só estão remunerando quem já faz, quem já tem vontade. Então isso, cara, quando eu comecei a ter essa observação também, é uma pauta que o Hugo, que o Marcelo, que o Dudu sempre falam. Quem já produz, quem já não recebe para fazer isso, cara, se ganhar um dinheiro, uma estrutura, mesmo que mínima, vai fazer o possível para continuar com aquilo, para melhorar aquilo. Para melhorar. Então, essa é uma parada que, quando a gente vê na prática, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você é um outro exemplo, né? Você é um outro exemplo.
E faz uma propaganda aí lá do núcleo. Quantas crianças tem? E fala os dias lá, vai que alguém aí lá em Petrópolis, em Naylor, veja pra aparecer lá. Hoje, ativos, a gente tem 83 crianças ativas. O nosso projeto fica no Naylor, galera, em frente à quadra. É impossível não achar. Comunidade do Naylor, em frente à quadra. O nosso projeto funciona segunda, quarta, sexta e sábado. Treinos começam dos pequenininhos a partir de 3 anos de idade, de 3 a 8 anos, 6 horas da tarde, de 8 a 15 anos, 7 horas, de 15 anos em diante, aí a gente abre de 8 às 10 ali. Judô e jiu-jitsu, Judô e jiu-jitsu, no-gi, e agora entramos com a defesa pessoal e tem surpresa também pro nosso projeto, então vou contar agora, de primeira mão. Aguarda, por favor. Vou contar agora para vocês. A gente vai ter Muay Thai feminino no nosso projeto. Cara. Então, você, mulher de Petrópolis, que quer participar do nosso projeto, a gente vai abrir uma turma de Muay Thai feminino. Pode seguir a gente na rede social, CT Ryan Silva, que a gente vai divulgar essa aula aí. E vai ser um prazer ter vocês com a gente, hein? É isso, galera. Fiquem ligados nas redes sociais do CT Ryan Silva e também lá do @equar_RJ do Projeto Equar, que a gente vai com certeza divulgar também, cara. Quando vocês colocarem pra gente... O quanto puder atingir de pessoal lá no Naylor, a gente conseguir atingir. Beleza? Cara, e agora a gente vai para uma outra pauta que também envolve Equar, mas é que é o outro passo da sua caminhada, né? Que é o Código Marcial, cara. O Código Marcial, para quem não sabe, foi um curso elaborado aqui pelo projeto, com a emenda do deputado Hugo e com a, vamos dizer, a visão do Dudu Dantas, que contou a história aqui no outro podcast aqui no Sou Leal, sobre como ele teve a ideia. Ele viu 2 professores lá no núcleo do Complexo no Alemão, o Binho e o Grace. Aliás, os dois, gente boa pra caramba. Demais, a gente vai trazer eles aqui um dia também. E aí ele viu que eles não tinham, apesar de eles atingirem várias crianças, mudarem a vida de várias crianças, o Binho ainda não tinha um certo tato com uma criança autista. Ele falou, cara, eu tô fazendo o que eu posso. Ele falou assim pro Dudu, faltava oportunidade, né, do cara, ter uma estruturação, né, um ensino para ele conseguir aplicar naquelas crianças. E aí o Dudu falou, tá aí, acho que a gente pode tentar com o Equar, com o Hugo, criar um curso para capacitar e especializar esses professores, né, colocar eles no mercado de trabalho também com mais estrutura, mais capacidade. E aí surgiu o Código Marcial, um curso 100% gratuito, né? E, cara, como é que foi participar do Código Marcial, né? Você contou com vários professores, né? A Kira, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, Kira Grace, Chico Salgado, Bianca Miarca, Pedro Valente, entre outros. Como é que foi? Como é que era a estrutura de aulas? Como você tentou adquirir informação lá, que você já me contou no off, mas eu quero ouvir melhor agora. Cara, assim, o Equar, ele me direcionou até o Código Marcial. E aí eu lembro que eu fui na inauguração do curso, né? Participei da primeira turma, tive esse grande privilégio de participar da primeira turma. E quando eu escutei sobre você ter aulas com essa galera, que era Grace, Bianca Miarca, Chico Salgado, enfim, essa galera, todos os professores maravilhosos, todos, sem exceção de nenhum, eu falei, eu quero. E aí eu pensei, primeira parte, né? Eu moro em Petrópolis. Tinha isso. Né? O curso era presencial, o curso era presencial, na Unirio. Aos sábados. Também quem fez a parceria com a gente, né? Tem que dar as devidos agradecimentos. A Unirio também foi quem cedeu o espaço lá. Sim. E fez parte do curso também. Cedeu professores. Sim. E tal. Tinha a professora de primeiros socorros, era da Unirio. Que aula incrível de primeiros socorros com uma professora de faculdade, né? E suas alunas também que foram incríveis com a gente ali. E uma estrutura de primeiros... Eu já fiz vários cursos de primeiros socorros por fazer artes marciais, a gente tem que sempre estar renovando. E assim, uma estrutura absurdamente boa, levaram jogos, práticas, enfim. Foi muito além do que eu imaginei o Código Marcial. Eu já imaginava muito. Então, eu não imaginei que eles conseguiriam me surpreender. Eu já imaginava, eu já tinha as melhores expectativas. Então, eu tive muitas ajudas para poder estar participando do curso. Então eu me dediquei ao máximo. Eu lembro que eu chegava lá, saí de Petrópolis 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, assim, era um perrengue, pra poder chegar e fazer as minhas aulas das sábados. Eu chegava lá cheio de sono. E aí o Dudu batia no meu ombro assim e falou, o tempo recompensa. E aí... Boas aspas. Boas aspas. Isso vai fazer mais sentido ainda no decorrer, né? E aí eu lembro que eu fazendo essas aulas e aí aprendendo sobre as vivências, o Bruno, o Alessandro, eles contando, ensinando pra gente ali.
Cara, o Felipe Nilo, sobre essa aula de atender crianças autistas PCD, né? e tal. E aí, cara, a minha mente foi abrindo de uma forma absurda o mundo da luta, linkando com a educação. Sempre gostei muito de estudar. Só que eu acho que é o seguinte, o professor que ele para de estudar, ele começa a ensinar passado para os alunos, porque ele não está se atualizando. E as artes marciais, ela está indo para um caminho muito bom, que é o caminho, essa evolução que a arte marcial está tendo, que é ela ser uma extensão educacional ainda maior. Então, quando o professor ele vai buscar um curso para poder aprimorar, ele começa a ter uma possibilidade gigantesca. Então, quando eu cheguei no Código Marcial, e eu comecei, biomecânica do corpo humano para lutas. E aí eu entendi que um Ippon Seoi-Nage, que eu faço a vida inteira, existe uma lógica por trás daquilo. E aí, aulas para PCD, como adaptar, como lidar, uma criança com síndrome de Down, um adulto autista, uma criança autista, e aí você vai entendendo aquilo, e aí visão de negócios, empreendedorismo com a Kira Grace lá no curso, e aí você vai tendo aquilo. Primeira coisa que eu pensei, Caio, eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo de estar com essa galera. Então eu vou sentar aqui, eu vou adquirir tudo que eu puder. Eu vou ser chato, eu vou perguntar, eles não vão lembrar de mim, eles não vão lembrar o meu nome, né, assim, o que a gente pensa na hora, não vão lembrar o meu nome, mas eu vou lembrar o nome deles, eu vou lembrar o que eles me ensinaram. E, cara, assim, eu adquiri o máximo de conhecimento. Eu lembro que nas últimas aulas, inclusive na aula da Kira, eu fiz uma rifa para poder conseguir fazer as passagens para poder ir pro curso. Caramba. Porque eu já tinha recebido ajuda e eu não queria ficar insistindo naquela galera ali, que eu sei que me ajudaria, mas eu falei, cara, não, deixa eu fazer um pouco com a força do meu braço aqui. Aí eu fiz uma rifa, a galera me ajudou comprando a rifa e tal. E aí eu lembro que nas aulas, assim, às vezes na semana, na sexta-feira eu não tinha ainda o valor, e eu divulgando a rifa nos meus stories, aí eu bati o valor do certinho ali, da passagem de Petrópolis e de volta, e a alimentação, e nunca faltou, graças a Deus, sempre bateu certinho. E então eu queria valorizar aquilo, né, cara? Assim, entender de verdade, me aprofundar de verdade. E foi ali que eu entendi que, cara, o professor ele precisa se capacitar. O professor que entende de luta, ele está num caminho muito bom. Mas o professor que entende de luta e educação, ele está num caminho melhor ainda. Então, se você quer avançar, tá um passo à frente, cara, fazer o curso é essencial. E o Código Marcial, que é um curso que vem da iniciativa do Dudu com o Hugo Leal. Cara, que eu acho que é incrível a iniciativa. E ele te dá uma estrutura tão boa, te dá uma visão tão legal e ampla das artes marciais, e não é só de jiu-jitsu, não é só judô, ele engloba todas as artes marciais. Cara, eu acho perfeito. É uma oportunidade que a gente não imagina que vai ter na vida, assim. Dentro de uma faculdade, professores renomados, cada um na sua área. Todos os professores, todos, sem exceção de nenhum ali, são renomadíssimos nas suas áreas, que eles ensinam pra gente. Então, eu acho que, assim, o curso ele foi a maior virada de chave da minha vida. De verdade, assim, bom, sem tá exagerando mesmo. Vai fazer mais sentido ainda mais pra frente. Foi uma virada de chave gigantesca na minha vida. Você foi o primeiro aluno formado a conseguir sair empregado já via o curso. Né? Verdade. E aí é uma questão que a gente vai entrar agora. Como foi esse processo? O que aconteceu lá para você sair empregado já? Então, eu fui no curso, todas as aulas, eu queria me dedicar bastante ali e entender o que cada professor tinha para me ensinar, o que eles sabiam que eu não sabia e por que eles sabiam e eu não sabia. Então, eu lembro que eu fui na aula da Kira, que era a aula que uma das que eu estava mais ansioso, assim, fã de Kira Grace, desde Kira Grace campeã mundial, sendo peso leve, ganhando absoluto. Então, falei, cara, essa mulher tem muito para me ensinar. E a Kira, não só como lutadora, como empreendedora, ela é gigante. Ela é muito gigante. E aí, eu olhei aquilo e falei, cara, vou adquirir o máximo de conhecimento. Cheguei morto de cansaço, morrendo de sono. E aí a aula da Kira foi a segunda aula do dia, no período da tarde, e aí eu já estava ansioso, assim, caramba, o que ela tem para ensinar? E aí quando ela começou a ensinar sobre Código 753, o que é filosofia, o que é a progressão pedagógica que ela ensina, por que um professor de arte marcial ele tem que ter uma progressão pedagógica, eu falei, por que, professora? E o que é isso? E quais são os valores que você tanto fala? Comecei a perguntar e querer adquirir o máximo de informação
porque eu nunca mais iria ver Kira Grace na minha frente, assim, na minha vida. Achava que não, né? Achava que não. E aí eu chego em Petrópolis no dia do curso, e aí a Evelyn, que estava junto com a Kira na palestra, me manda uma mensagem, e aí eu fui convidado a conhecer a Grace Core. E aí, dentro disso, né, a Kira procurou o Dudu, procurou saber quem eu era e tudo mais, né, o que para mim já era um privilégio gigantesco. E aí foi quando eu recebi a oportunidade de trabalhar dentro da Grace Core. E aquilo para mim, primeiro foi, eu chorei, sendo sincero, assim, chorei, falei, caraca, cara, Grace Core é uma das maiores academias do mundo, com uma metodologia única, e que a gente só acha que a gente só vai escutar falar, né, a gente, professor de arte marcial de comunidade, elite, né, a galera que a Grace Core atende ali, né, quesito financeiro assim. E aí, quando eu recebi esse convite, eu fiquei tipo, caramba, tipo, minha vida vai mudar. E eu não estava errado, a Grace Core abriu uma porta gigantesca para mim, através do que a gente começou lá atrás, né, 2022, eu entro no ECOAR, o ECOAR me leva para o Código Marcial, o Código Marcial me leva a conhecer a Kira me dá uma oportunidade na Grace Core. Hoje eu tenho 1 ano, 1 mês e 3 dias, por aí mais ou menos, de Grace Core. E, cara, minha vida mudou. Mudou completamente. Hoje eu sou professor na Grace Core. Eu entrei lá como instrutor, hoje eu sou professor. Sou auxiliar de coordenação de tatame na Grace Core, então eu trabalho além de só parte de aula, também ali ajudo um pouco nessa parte de organização e tudo mais. E tudo isso com oportunidades que veio através de buscar conhecimento e de pessoas que acreditaram nisso. Pessoas que acreditaram num projeto dentro da comunidade e pessoas que acreditaram num menino de comunidade que estava atravessando o Rio de Janeiro ali para poder aprender. Então, assim, essa minha parte ali do código vindo dentro da pergunta foi mergulhar em informação, aprender o máximo, adquirir o máximo de informação possível, estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E criou-se uma oportunidade para mim, que hoje a Kira já falou comigo assim, e a gente, né, linkando os projetos, as ideias, os propósitos e tudo mais, e aí ela falou comigo de futuramente os alunos do meu projeto terem abertura para ser futuros professores na Grace Core. Caramba, cara. Então, tu imagina só, volta lá atrás, o menino de 7 anos começando num projeto, o meu irmão, nosso projeto fluindo. Então, eu acho que a vida, ela foi me preparando, me capacitando, e o fato de eu nunca ter parado de buscar o conhecimento, eu acho que foi muito importante, e encontrar essas pessoas que fizeram toda a diferença. Cara, o Dudu Dantas, inclusive, cara, assim, Dudu, muito obrigado por todas as palavras de incentivos aos sábados de manhã, aos sábados no final da tarde. Dudu, de verdade mesmo, obrigado pelas nossas trocas de ideia. O esforço compensa. O esforço compensa. Ele falou lá atrás, ele, vai ter no meu ombro. Cara, vai compensar. O tapinha fica mais pesado, mas pelo menos o esforço compensa. Exato, né? Só um tapinha do multicampeão de MMA ali no ombro. E aí eu lembro que o deputado falou comigo quando eu fui pegar o diploma, né? E aí eu conversando com ele, eu falei, deputado, a Kira me chamou para trabalhar lá e tal. Aí ele, eu já tô sabendo. E aí ele falou assim comigo, Juan, e aí eu falei, caraca, o deputado sabe meu nome, né? Então eu não sou uma pessoa qualquer, né? Assim, né? É legal, a gente fica meio assim. E aí ele falou assim, Juan, quando você chegava lá, aos sábados, você estava sendo visto, cara. Quando a gente chegou lá no Neylor e viu você se esforçando com o que você tinha para dar aula para as crianças, você estava sendo visto. Isso só está sendo uma recompensa do teu trabalho e tudo mais. Pô, não me agradece não. Aí, quando ele falou, não me agradece não, você mereceu, você fez por merecer e tal. Aí eu falei, pô, não, deputado, eu faço questão de te agradecer porque você fez essa diferença para mim, né? Você realmente acreditou no projeto, depois acreditou no Dudu e, enfim, foi juntando realmente políticas públicas reais, que é o que a gente sente falta, né? A carência do Brasil hoje é políticas públicas reais. Então ele levou uma política pública real e mudou várias vidas. E aí, dentro dessas várias vidas, a minha vida. Dentro de acreditar, e aí vai fazer sentido, eu em 2022 estava passando por uma situação bem complicada na minha vida, porque eu queria muito fazer uma faculdade, e eu não conseguia, porque eu trabalhava ou estudava. Sim.
E aí eu comecei a trabalhar com jardim. E aí eu comecei a carregar tronco de árvore, cortar grama. Sou muito grato pela oportunidade das casas que eu trabalhei, mas não era o que eu queria pra minha vida, né? Sim. E aí Você eu tinha lembro fazer que um eu esforço pra conseguir manter, queria né? começar a dar aula em algumas academias, só que para eu fazer isso eu precisava ter uma base, né? Tipo assim, Sim. eu não posso largar o que eu tenho certo aqui e ganhar R$500 numa academia, que era o que você ganha no início. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer e tal? Aí o ECOA chegou. Aí eu falei, esses 6 meses que o ECOA vai me dar, vai me dar de prazo ali, que é o que eu imaginava que seria, vai ser esses meses que eu vou largar tudo e vou correr atrás. E aí eu lembro que eu trabalhava na casa de um juiz de uma defensora pública aposentada. E eu cheguei assim pra abrir mão do trabalho, né? E aí eu falei com eles assim, olha, eu vou abrir mão, né, de estar aqui e tal, porque eu vou viver do que eu gosto. Eu recebi uma ajuda aí e tal, vão ajudar o nosso projeto financeiramente. E isso vai abrir portas para eu dar aula em outras academias e correr atrás de também conseguir mais um dinheiro, e eu vou me capacitando. E eu já estava nessa ideia de fazer curso, faz curso ali, primeiros socorros aqui, seminário de jiu-jitsu lá. E aí eu lembro que os dois juntaram assim, cara, assim, foi um sorriso genuíno das duas partes. E aí eles falaram, só não abandona a gente tá contigo, a gente acredita. Você não você cortava aqui a grama da gente, arrumava o jardim, mas você nasceu para ser muito grande, cara. Então vai lá e cresce. Caraca. Aí quando ele falou, vai lá e cresce, Que assim, legal. me deu um incentivo. E aí eu fui dar uma aula numa academia, depois dei aula em outra academia, e eu fui formando umas pequenas turmas ali, e aí continuei estudando, e eles sempre mandavam mensagem, até hoje me mandam mensagem no meu WhatsApp, tipo, e aí, tá fazendo faculdade? Pô, e aí, tá estudando? E aí eles, cara, assim, é absurdo. Como a vida vai juntando as coisas, né? Eles, quando eu fui na aula da Kira, que eu botei a rifa, eles compraram a rifa. Aí eu lembro que eles compraram R$100 em rifa, era R$150 que eu gastava. Eles compraram R$100 em rifa, pediram falaram, não precisa nem de coloca projeto aí, se ganhar, dá projeto. Colocaram R$100 em rifa. E aí uma pessoa muito especial que eu também tenho na minha vida, comprou outras 5 rifas, então deu R$150, isso na sexta-feira, 10 da noite. Caraca. E a aula era sábado de manhã, ele tinha um tostão no bolso. Então, assim, lá atrás, vai vindo as coisas assim, elas vão linkando na nossa vida. E, né, hoje eu entrei na faculdade. Hoje, no dia de hoje. Caraca, entrei na cara, faculdade. que legal, cara. Vou cursar gestão, pensando em ser um gestor de academia. Então, olha só como é que as coisas vão vindo, né, cara? E a gente não para de lutar. Nunca foi fácil e a gente também nem quer que seja. Sim. Senão vai ficar difícil escrever um livro. Então, cara, assim, surreal. E as coisas todas foram linkando, né? Assim, o ECOA na minha vida, o jiu-jitsu na minha vida, o propósito do meu irmão. Foi uma escada, né? Cara? Foi tudo uma escada, cara. E até hoje segue. Aí hoje eu tô na Grace Core. Só subindo, Hoje eu tô na Grace Core muito feliz onde eu tô. Mais feliz ainda que no dia que eu entrei na Grace Core, e aí entrou esse impasse, né? Como é que eu vou pra Grace Core e eu tenho meu projeto? Eu não quero largar o projeto. Não quero perder a oportunidade. Né? Assim, foi uma dicotomia absurda, né? De dois extremos. E eu lembro que eu falei, cara, como é que eu vou falar isso? Se já estão me oferecendo ajuda no meu aluguel, salário para eu trabalhar lá, como é que eu vou falar que eu ainda quero ter tempo para subir para Petrópolis? Como é que eu vou falar isso, assim, né? Como é que eu vou pedir tanto? E aí eu falei, eu lembro que eu senti no meu coração que eu deveria falar. E aí eu falei, olha só, o jiu-jitsu, dar aula, ensinar, viver disso, do esporte, é o meu sonho, mas o projeto é o meu propósito. Então eu queria pedir a possibilidade de eu subir para Petrópolis, aí eu dou aula lá, né? Sexta, sábado ali e tudo mais, me organizar para isso. E aí a resposta que eu tive foi, com certeza. Caraca, cara. Que legal. Organizaram minha agenda para que eu não deixasse de ir para Petrópolis. E aí, sempre as perguntas do Rairon, da Kira, do Lucas, como é que tá o projeto? Como é que tá as crianças? E aí, como é que tá lá? Eles também têm o Tata, né? Tem o Tata social. Total. Tem o Instituto, né? Grace Core também e tal. Que hoje em dia o ECOAR também, né, ajuda lá em Vargem Grande. Kira chegou tem um lá em Vargem Grande. Eu ia comentar, mas... Tem o núcleo lá, a professora Maísa, a Samara, a Patrick, enfim, pessoas maravilhosas que eu conheci ali na Grace Core também. E, cara, assim,
Eu consegui hoje eu falo que eu sou muito feliz porque eu linkei viver do meu sonho e não abandonar o meu propósito. Eu achei um lugar que eu consigo fazer as duas coisas. Então, eu acho que eu quebrei esse impasse que eu tinha no meu coração, resolvi essa dicotomia de se vai ser um ou se vai ser outro. Tu conseguiu conciliar tudo. Consegui conciliar tudo. Isso é muito bom. E hoje eu sou muito feliz, cara, com isso. Muito feliz de verdade. Que bom, cara. Que bom. Cara, a gente vai falar de uma pauta agora que é envolvendo a parte do código marcial. Porque esse cara aqui que a gente já falou N vezes, né, que é um grande incentivador do esporte, Hugo, ele foi o cara responsável por regulamentar a PL 3649 de 2020, que é uma PL que regulamenta a profissão de professor de arte marcial. Regulamentar, no caso, dar condições de trabalho, né? Sim. Direitos de trabalho para essa classe. Como você, um cara incluso ainda mais hoje, né? Você trabalhando lá na Gracie Corp, você já tendo trabalhado lá no início estando trabalhando também com o Equar, mas só trabalhando no Equarante, como você, um cara da classe, vê essa vitória pro lado dos professores de arte marcial? Cara, esse é um assunto muito bom também a vir em pauta, porque é o seguinte, o professor de arte marcial, por exemplo, para pegar minha faixa preta de judô, eu tive 13 anos de arte marcial. Uhum. Para pegar minha faixa preta de jiu-jitsu, que eu ainda não peguei, eu já tenho 17 anos de jiu-jitsu. Sim. Então, quando você fala que você vai ser um profissional reconhecido ali, né, tu vai ter a tua profissão reconhecida, é maravilhoso, é uma virada de chave. E eu até cheguei a ver umas polêmicas, né, na internet quanto a isso, quando eu vi as publicações do próprio deputado, de não, vão estragar as artes marciais, né? Professor de luta tem que entender uma coisa, a gente ser reconhecido, a gente estar no mapa, não é excluir, né? A PL 3649, ela é exatamente isso, é colocar o professor de luta em evidência, reconhecer a profissão. Então, eu vejo isso hoje, assim, como o ponto que falta para a gente realmente ser conhecido como educador. Porque o professor de luta, ele faz esse trabalho. O professor de luta, ele cria oportunidades. O professor de artes marciais, ele te ensina... cara, hoje é uma extensão de terapia ocupacional, é uma ajuda para mães atípicas absurda, tanto dentro de comunidades quanto na alta classe. Mais para a família irregular, né? Exato. Então, assim, eu acho que hoje eu posso falar com propriedade disso. Uhum. Tanto dentro da alta classe, quanto dentro das periferias e favelas e comunidades como um todo, a gente tem essa parada. Então, tipo assim, eu acho que você olhar hoje que isso pode se tornar real. Não, melhor, está se tornando real. O reconhecimento. Eu vi que voltou pro Senado e tudo mais. Eu acompanho de perto, assim, ansioso para isso fechar logo com chave de ouro. É maravilhoso, cara. Sim. É maravilhoso. Assim, é um olhar que, cara, assim, inclusive, parabenizar o Hugo como pessoa, assim, como faixa preta. Né? O Hugo, eu achei muito irado também no início do curso, o Ralph e tal, deram uma faixa preta de amigo da luta, né? Uhum. E tal. Que é realmente alguém que... Porque a gente querer ser faixa preta no tatame é uma coisa, né? A gente ser faixa preta fora dele é difícil pra cá. Sim. É muito difícil. Então, a gente ter a nossa profissão reconhecida, eu diria que vai ser... Pode anotar. E aí, mais pra frente, isso aí vira um corte aí. Se eu tiver errado, vocês vão me julgar. Se eu tiver certo, vocês vão concordar comigo. Quando isso oficializar, vai ser uma alavanca, uma subida para as artes marciais a nível absurdo. Só de tu pensar que lá fora, nos países mais desenvolvidos, a gente tem arte marcial como foco dentro das escolas, matérias escolares e tudo mais, quando você reconhecer realmente, dar essa identidade para o professor de luta, você vai ver o quanto que o Brasil evolui. Sim. Eu tenho certeza disso. Tomara, cara, tomara. Eu torço para que você esteja certo na frente um pouco do corte. Que na realidade hoje, como tu falou, né, cara, o professor, para ele chegar onde ele... O instrutor de arte marcial, para ele chegar onde ele chega, ele passa por todo um processo, né? Você tem que chegar à faixa preta, você tem que ser aprovado também pela federação.
E além disso, tem muito professor que busca curso, como você, como vários outros que buscaram no Código Marcial, que aliás, eu nem tive a oportunidade de falar agora, aproveitar. O Código Marcial provavelmente pode voltar ainda esse ano, para mais novos professores entrarem e tentarem seguir o seu rumo, o seu caminho. E pessoas vão atrás de especialização, né? Como você. É uma parte muito importante. Só que para a pessoa ser reconhecida, ela precisa do CREF, precisa do curso de Educação Física completo. O que não é 100% necessário para você ser um bom professor numa academia, né? Então, assim, é uma luta que, um ganho que, como você falou, é uma parada que eu acho particularmente uma eu posso ser um pouco justa, polêmico? né? Por favor. Posso ser um pouco polêmico? Eu acho que é o seguinte, eu reconheço o professor de Educação Física com muito carinho, sabe? Assim, eu tenho uma admiração absurda pela profissão. Dou a devida importância pela Dou a devida importância para a profissão. Vocês são muito necessários. Só que se o CREF te fizesse um professor de luta, ele vinha com a faixa preta. Sim. Então, assim, eu concordo que o professor de luta ele tem que estudar, ele tem que fazer cursos, ser aprovado em federações, seguir um rumo educacional para você ser um professor de luta. Nem todo faixa preta é um professor. Eu concordo com isso. Você tem que correr atrás de ser um professor que entende sobre isso, sabe qual é a filosofia, sabe qual é a história. Eu concordo muito com isso. Ele tem que ter um estudo, sim, para ser um professor de luta. Mas essa parte de que ele depende do CREF, eu acho que ele te limita muito, às vezes, por uma coisa que você já é um profissional. Então, por exemplo, um professor que ele fez um curso do tamanho do Código Marcial, e tem, entre outros, 10 cursos na vida dele. E os anos de mais os anos de experiência dentro do judô, do jiu-jitsu, do muay thai, da arte marcial que ele frequenta. Um diploma que vem de um professor ou de uma professora que também tem toda uma linhagem, toda uma história. Ele sabe a filosofia. Esse cara não é professor. Ele não pode ser reconhecido como professor. Então, assim, eu admiro a profissão, mas se o CREF ele te tornasse um professor de luta, ele vinha com a faixa preta. É verdade. Cara, e a faculdade de Educação Física demoraria uns 15 anos aí. Seria um negócio mais longo, né? Cara, estamos chegando na reta final. Tenho mais uma pergunta para você, mas já de antemão te agradecer pela presença. Como eu falei, chamar você aqui é um recomeço com o pé direito. É um excelente recomeço. E é um convite, né? Como eu falei para você outra vez, tarda, mas não falha. Que a gente já está aqui há um tempo para te trazer. Enfim, vamos lá. Cara, você como cara de sucesso hoje, galgando cada vez mais, e tendo a origem que você teve, que você contou aqui, qual seria o seu conselho para as crianças que hoje entram no mundo das artes marciais, se vislumbram com as artes marciais e que olham aquilo como um método de vida? Como você acha que essa criança tem que seguir? Cara, perfeito. Eu vou falar o que eu costumo falar para as crianças lá do projeto, para as crianças que eu dou aula e tudo mais. Cara, a arte marcial, ela é uma porta que ela serve para o mundo inteiro. Um advogado, ele para poder ser advogar lá fora, ele precisa de um reconhecimento lá de fora, tudo um trabalho. Um faixa preta, ele pode ter o diploma de faixa preta daqui, que ele tem portas no mundo inteiro. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é não desistir de maneira nenhuma. A trajetória até a sua faixa preta, a trajetória até a conclusão da sua jornada, né? Que na verdade não é um fim, é só um recomeço. Quando você chega na faixa preta, ela é longa, ela é difícil, mas a persistência ela vai te dar um resultado. É o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é essa insistência em chegar lá. O segundo passo é estuda. Estuda de verdade. Estuda na escola. Uhum. Estuda no ensino médio, faz uma faculdade, estuda. Porque a gente tem um mercado muito grande hoje e o que vai te fazer chegar lá é o teu diferencial. Então, estudar, buscar o máximo de conhecimento possível, fazer o inglês é muito importante. Estou fazendo inglês agora. Eu, hoje me arrependo de não ter começado antes, mas eu também entendo que a trajetória teve outros caminhos. Então, eu acho que o estudar ele é um ponto muito importante para te fazer... hoje, Juan, tenho a visão do seguinte: eu não sou um professor que forma lutador. Eu formo seres humanos que sabem lutar. Então, assim, eu acho que tem essa diferença de formar um lutador e formar um ser humano que sabe lutar. Se esse cara vai usar essa luta ou não, eu já não sei.
mas que ele vai ser uma pessoa melhor, eu posso ter certeza. Então, quando você entende que isso acontece, quando você está estudando, quando você está entendendo filosofia da parada, entendendo como que essa trajetória funciona, qual o caminho, então estudar, insistir e acreditar em você. É o ponto mais difícil de todos. Então, o que acontece? A gente depende, sim. O ser humano, ele precisa de um coach, né? Ele precisa de ouvir... Da autoconfiança, de desenvolver isso, inteligência emocional para lidar com tudo isso. É muito importante. Então, eu vou dar um caminho, que é o caminho que eu acho que eu segui. Hoje eu me considero uma pessoa... Eu tinha um problema, tá? De falar que eu venci na vida. Eu falava assim, caramba, eu não venci na vida, eu não consegui, eu não posso falar, até porque eu achava que ia ser arrogância da minha parte. Mas eu acho que para um garoto, com toda a história que eu tenho, eu posso sim considerar que eu venci. Então, eu acho que o caminho para vencer, o caminho para você chegar lá, é um caminho muito simples. Aí é contraditório um pouco, né? O garoto que passou por tudo que eu passei falar que o caminho é simples. O caminho é muito simples, sabe por quê, Caio? A gente tem uma mania, dentro das comunidades principalmente, que é olhar o seguinte... Para eu ser alguém, eu preciso olhar quais exemplos saíram daqui e eu vi isso acontecer. Os jovens de comunidade, o que eles mais procuram ser? Eles querem ser um MC de funk, de música e tal, um pagodeiro que seja, que é o que ele vê saindo da comunidade. Um trapper, ou então um jogador de futebol. Então, o que acontece? É o que a gente tem como visão. Então, hoje, a gente vê uma estrada, né, já asfaltada, que é o caminho das artes marciais. Então, como seguir o caminho das artes marciais e fazer com que isso te torne realmente o que você precisa ser, que é um professor completo. Ó, você vai pegar hoje, você vai entrar e vai colocar o seu kimono. Ego do lado de fora. Primeira parte, ego do lado de fora. Coloquei meu ego do lado de fora, eu vou abrir minha mente para aprender. O que isso aqui me prepara para a minha vida? O que o respeito, a disciplina, a coragem, a inteligência emocional que o jiu-jitsu me dá, me prepara para a minha vida? Porque, detalhe, além do tatame, para você ser alguém na vida, você precisa de todas as virtudes que o tatame te ensina. O mercado de trabalho hoje procura alguém com currículo que tenha todas as virtudes que o tatame te ensina. Então, hoje o tatame vai te tornar o que o mercado de trabalho te ensina. É melhor do que muito cursinho por aí. Então, para você traçar essa caminhada, hoje é você encontrar inspirações nas pessoas certas e, além disso, aproveitar todas as oportunidades que a vida te dá. E mesmo que algumas delas não vão te levar para o objetivo final, elas vão fazer parte do teu caminho. Então, eu acho que o estudar é uma tecla que eu bato muito, muito mesmo. E eu vou citar só uma parte aqui da situação da Grace Corps, que é o seguinte: na Grace Corps, hoje você tem que ter o ensino médio completo, está cursando ensino superior para você ser professor de luta, né? E ali, tipo, o motivo disso é a pessoa estar buscando conhecimento o tempo todo. Lá dentro da Grace Corps a gente faz curso todos os dias, cara. A gente estuda metodologia, estuda inteligência emocional. A Kira dá curso de inteligência emocional com algumas pessoas lá fora pra gente. Então, o quanto que é importante você estar estudando, né? Você já chega preparado, primeiro passo, você já chega preparado e você começa a entender a vida de uma forma mais ampla. Quando você não estuda, você fica muito preso naquela bolha. E aí é o que eu te falei, a gente precisa de estourar as bolhas. Então, e a gente vive numa bolha, quando a gente fala de jovem de comunidade, que ela não é uma bolha única, né? Ela deve ter umas 50 camadas no mínimo. Então, como se tivesse um cabresto aqui. É isso. Você tem que começar a estourar essas bolhas. Aí você estoura a bolha de superar o racismo, você estoura a bolha de superar a vulnerabilidade social, racismo ambiental, racismo estrutural. Aí você tem que começar a estourar a bolha de conseguir ser capacitado, porque hoje dentro do sistema de ensino público é bem difícil. Então você chega lá, estourando todas essas bolhas, você só consegue quando você tem autoconfiança. Então, treinar a tua autoconfiança dentro e fora do tatame. Então, buscar esse aprendizado. Quando eu falo de estudar, não é só dentro da escola.
Porque dentro da escola é obrigação, assim, como ser humano, assim, né? Obrigação de se formar, entender, mesmo que dentro das dificuldades, mesmo que depois de 40, 50, 60 anos, correr atrás, claro, como possível. Então, é traçar esse caminho e chegar lá, entendeu? Acho que é isso, é estudar, aprender e ter a cabeça sempre aberta para isso. Acho que é o mais importante, a cabeça aberta ali. Cara, antes da gente acabar, eu tenho uma surpresa aqui para você, que eu vou ter que pegar rapidinho, que é o Ecoando Ainda Mais Vozes. É um quadro novo que a gente está abrindo aqui e eu quero que você veja aqui a mensagem que você recebeu de uma galera. Meu nome é Bárbara, sou professora de Jiu-Jitsu do Núcleo Naylor do Projeto Ecoar. Oi, meu nome é Maicon, que isso, cara. Meu nome é Douglas, eu sou o pai do João Pedro, participo do projeto Ecoar na comunidade do Nilo. O Juan, para mim, ele é uma pessoa que me ajudou muito a superar uma parte mais travada, né? Me fez enxergar que eu sou uma ótima professora, que eu sou uma ótima profissional e que eu sou uma ótima pessoa também. O Juan, durante os treinos de jiu-jitsu, ele ajuda as crianças a aprender enquanto se diverte. Ele deixa as aulas bem mais leves, né? É o jeitinho dele de ser. E ele se destaca muito por todo lugar que ele passa. O Juan, pra mim, é um professor muito legal, porque tudo que ele vem aprendendo durante o tempo, ele quer passar pra nós. Ele tem a animação de ensinar pra nós. Muitas pessoas que dão aula não dão aula de coração, mas sim eu vejo que ele dá aula de coração e nos ensina. De poder falar do Juan, que é uma pessoa que eu crescer, sempre teve sua luta, sua batalha. Se hoje ele está onde ele está, conseguiu chegar, tem que agradecer muito a ele, que ele correu atrás de muita coisa para poder chegar onde está. Ainda trouxe o projeto para poder beneficiar as crianças na comunidade. Bernardo, quem é o tio Juan para você no judô? É amigo, meu professor lutador profissional. O que ele faz com você no judô? Ele te ensina as coisas? Ele me ensina muito. Mais o quê? Ele é um bom amigo no judô? Você gosta dele? Gosto muito. Não vai chorar, Muito cara. disso aqui. Pô, Cara, essa molecada aí, cara, eles têm o meu coração total, assim, tipo, eu falo que eu fico muito renovado, né, quando eu vou lá. E aí, achei engraçado ele falando, né, pô, o tio Juan dá aula com o coração. Eles são meu coração, assim, né, tipo, meu coração tá ali, abraçar eles, tá ali no dia a dia com eles ali. Quando eu chego, assim, e eu escuto deles assim, tio, teve um caso que eu recebi um desenho da criança que quando ele crescesse ele queria ser igual eu. caramba. Cara, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Mas, por outro lado, aí você olha assim e fala, cara, que bom, que bonito que é viver essa vida assim. Sou muito grato a Deus por a oportunidade de viver isso. E, cara, assim, eles não têm noção do quanto que eu sou grato por eles existirem na minha vida, assim. Eles me salvam todos os dias mesmo. Que bom, Juan, que bom. De verdade. Agradecer a Aisha e a Bárbara, que foram as responsáveis por gravar. Eu pedi para elas fizeram com o maior prazer e ajudaram. Isso foi surpresa mesmo, ninguém nem me deu spoiler. O intuito era, eu falei, surpresa, que a gente queria ver você se surpreender aqui. Cara, estamos chegando ao fim. Muito obrigado novamente por você estar fazendo parte aqui. Quer deixar algum recado, algum abraço para alguém? Se quiser, olhando para a câmera, fica à vontade. Primeiro eu vou deixar um abraço para todos os meus filhotes, minhas crianças do projeto. Vocês são tudo na minha vida. Eu sou muito feliz. Deixar um abraço muito especial para minha mãe e para minha avó, que são as pessoas que são as mulheres que me tornaram o homem que eu sou hoje. Mesmo ser uma figura ali paterna no dia a dia, elas foram mãe e pai para mim o tempo todo. Agradecer todos os responsáveis que acreditam no projeto Ecoar como um todo, tá? Não só o Núcleo Naylor. Um agradecimento ao deputado Hugo Leal, que de verdade tem o meu carinho, a minha amizade hoje, fora de política. E todos que acreditam em um projeto social. Todos de verdade que acreditam em um projeto social, que ajudam de alguma forma, que se fazem presente. Vocês, professores, voluntários em projetos sociais, vocês são pessoas incríveis e eu admiro o projeto de todos vocês, eu adoro acompanhar projetos e então sou um grande fã de vocês também. Então um abraço a todos.
Um agradecimento ao meu amigo Caio Pô, e ao que pai isso. dele, Marcelão, que são Valeu, tamo pessoas junto, que eu cara. tenho Obrigadão. um carinho gigantesco. assim. Aproveita e deixa tuas arrobas aí também, do CT e o teu pessoal, se quiser. O arroba do projeto é @CT Ryan Silva, bem fácil de achar. O meu arroba é... Ryan com I, né? Ryan com I, isso aí. E o meu arroba é RuanBJJ com 2 R's. RRUANBJJ. A gente vai colocar aqui qualquer coisa. Coloca aí né? qualquer coisa. Show de bola. Juan, obrigado de novo pela tua presença. Obrigado a você que está assistindo a gente aqui até agora. Tamo junto. E a gente se vê no próximo episódio. Não esqueça de seguir, se inscrever aqui no Soleal Podcast. Se inscreva também, siga a página também no Instagram do Soleal. Vão estar os links aqui na descrição. E também siga a arroba do Projeto Equar, o Equar_RJ. Valeu, Juan. Tamo junto para uma próxima, viu? Tamo junto. Abraço. Até uma próxima. Valeu, pessoal.